E a programação do Security Leaders Nacional, edição 2021, segue grandiosa. Teremos agora o nosso primeiro painel. A cultura é importante. Coloque as pessoas no centro da segurança. Bem, como vocês sabem, perguntas e comentários podem ser enviados por meio da caixa de diálogo ao lado do vídeo, certo? Na mediação, a querida Graça Sermudi. E como participantes, nós convidamos o Head of Enterprise e Sales da Kaspersky, Fernando Santos, a gestora de segurança da informação e riscos de tecnologia da informação da Caixa Econômica Federal, Adriana Portela. Trouxemos também a Information Security Manager da Heineken, Daniela Moraes, e o diretor de segurança da informação do Grupo Boticário, Marcelo Miola. A eles, as boas-vindas agora, não só minhas, mas também da Graça Sermudi. Graça, querida, é com você. Obrigada, Ângelo. Obrigada a todos. Esse tema é sensacional, é um tema fantástico para essa abertura e com esse timaço aí no nosso quadro aí de debatedores, com certeza teremos aí um tempo fantástico de discussão. Nós estamos trazendo esse tema em parceria com a Kaspersky, o Fernando Santos, que me acompanhou aí em várias outras edições do Security Leaders, e realmente esse tema é muito interessante. Eu quero abrir o tema com um cenário, que eu acho que é um cenário de reflexão sobre isso. Eu busquei uma pesquisa recente da Kaspersky, que mostrou uma diminuição nos bloqueios de ataques de ransomware. Então, observem, em 2020, entre janeiro e agosto de 2020, foi registrada uma média de 515 tentativas de ataque por hora na região, América Latina, tá, gente? Em 2021, foi feita a mesma avaliação, de janeiro a agosto. Esse número caiu para 227 tentativas de ataque por hora, uma queda de 56% na atividade. Seria uma ótima notícia? Seria, se não fosse por uma questão. O modus operandi do ransomware mudou. E é isso que faz essa mudança nesse resultado. Antes, o ransomware era disseminado de forma massiva, onde as vítimas eram definidas ao acaso. Agora, a primeira coisa que o grupo criminoso faz é escolher a vítima. Então, a gente tem uma diminuição do ponto de vista de volume, do ponto de vista massivo, mas, em compensação, nós temos aí ataques muito bem direcionados, onde é parte da escolha da vítima. Essa é uma mudança importantíssima de cenário. E por que eu trago esse cenário para a nossa discussão? Porque, se nós pensamos e vamos discutir o elemento humano no centro desse processo, qual o impacto que isso tem sobre esse cenário? Então, eu começo com Marcelo Miola. Marcelo, bom dia. Obrigada aqui por você estar com a gente. Bom dia, Graça. Marcelo, na sua visão, né, esse cenário bem conhecido de todos vocês, líderes de segurança, risco, compliance, tudo mais. Quando a gente fala de colocar o humano no centro, qual é o impacto, na sua visão, que teria nesse cenário que a gente tem visto hoje, onde existe essa escolha da vítima? Essa vítima é o humano? Essa vítima... No primeiro momento, Marcelo, no primeiro momento? É um humano no primeiro momento. Essa vítima, como você bem colocou, Graça, é uma vítima mais direcionada, né? Quando a gente coloca as pessoas no centro dessa discussão, o primeiro passo aqui é entender que a área de segurança ela não é composta por 5, 10, 20 pessoas ou 50 pessoas, ela é composta por todos os colaboradores, né? Sejam eles os colaboradores que trabalham em fábrica, sejam eles colaboradores que trabalham em lojas, sejam colaboradores administrativos, desenvolvedores, né, alta liderança, são todos potenciais e pessoas que a gente deve utilizar, sim, dentro da área de segurança da informação. Quanto mais letrados, né, em TI, né, em mundo digital, né, essas pessoas forem, mais fácil de você introduzir temas de segurança digital.
E isso implica trazer para a realidade, né, para o dia a dia dessas pessoas, né, quais são as dicas, né, quais são as melhores práticas, algo que poderia fazer no dia a dia e, ao mesmo tempo, contribuir para a postura de segurança da informação como um todo, né? Falávamos há pouco sobre investimento em tecnologia e segurança, né? É importante investir? Sim, é muito importante investir em tecnologia e segurança, continuaremos investindo, acho que não é esse o ponto, né? Vamos investir sempre em tecnologia de detecção, de resposta, de remediação, né? Mas no final do dia, a última barreira, né, quando tudo mais falha em tecnologia, ainda é o ser humano, né? E que, se bem treinado, pode perceber uma situação errada, né, uma situação que não faz parte, é incomum no seu dia a dia, e no melhor dos casos, vai levantar a mão e perguntar, fala assim, olha, estou vendo algo errado acontecendo, o que pode estar acontecendo? E pedir ajuda, né? Pedir ajuda para o colega, pedir ajuda para o gestor, pedir ajuda para a área de segurança da informação. Né? Me ajuda, o que pode estar acontecendo aqui? Né? Pode ser que, num primeiro momento, a pessoa está sendo vítima de um phishing, de uma tentativa de phishing, pode ser que ela esteja sendo vítima de uma tentativa de fraude, né? Pode ser que ela esteja sendo vítima de uma tentativa de engenharia social, de convencê-la a executar determinada ação, né? A pessoa se fazendo passar por um executivo da empresa, né? Ou por um chefe que hoje, na pandemia, né, não vê no dia a dia, né? A pessoa não está ali presente, muitas vezes nunca ouviu, né? Tendo migrado de emprego nesse momento de pandemia. E quando a gente pensa em pandemia ainda, né, e a gente pensa nessa força de trabalho descentralizada, é cada vez mais importante essa conscientização que o perímetro está muito grande. Exato. O perímetro era um prédio corporativo, 2 prédios corporativos, talvez fábricas, lojas, né? Sim. E ele passa de um dia para a noite a serem 14 mil pontos, que é o nosso caso, que 14 mil colaboradores são 14 mil novos prédios, né? Dentro do nosso ecossistema, do nosso grande perímetro. Eu falo assim, a gente morava num sítio, né? Evoluiu para uma fazenda do dia para a noite e fomos para um latifúndio, né? Então, o perímetro está tão grande que, se você não contar com as pessoas, é impossível você fiscalizar todo esse perímetro, mesmo com toda a tecnologia disponível. Perfeito. Muito boa essa primeira explanação do Marcelo. Eu quero trazer a Daniela Moraes para a nossa avaliação. Daniela, antes de trazer já você, vou capitanear aqui uma pergunta da plateia, porque, para vocês terem uma ideia, só durante a explanação do Marcelo chegaram 5 perguntas aqui. Então, realmente, a gente está com uma audiência fantástica e eu acho importante a gente ir trazendo também a opinião desse público, né, Daniela, que está nos acompanhando, que está muito ligado também nesses temas. Então, a pergunta é do João Leônidas Frota de Castro. Ele é da Caixa, inclusive a Adriana está aqui, depois pode comentar também, que está participando com a gente aqui no painel. E ele diz o seguinte: até então o foco era capacitar e sensibilizar os empregados. Como as organizações estão sensibilizando seus fornecedores e parceiros? Como balancear o risco trabalhístico e o risco da falta de sensibilização? Então, eu achei muito interessante, porque a gente percebe que esse cenário de pessoas, assim como o Marcelo colocou, né, o Marcelo Miola colocou, o fim do perímetro, essa expansão, a gente também tem um ecossistema inteiro para sensibilizar. Então, esse elemento humano, ele hoje não está necessariamente dentro da organização, né, do ponto de vista ali da sua estrutura. Ele pode estar em qualquer ponto desse ecossistema com o qual a empresa se relaciona, Daniela. Então, vamos ampliar um pouquinho mais esse elemento no centro desse ecossistema. Bacana, boa pergunta, Graça. Agradeço aí a pergunta do nosso telespectador. Graça, eu acho que assim, o primeiro ponto é a forma com que a gente, além da gente treinar os nossos colaboradores, é a forma responsável que a gente seleciona, que a gente opta aí para trabalhar com os nossos parceiros, né? Então, quando a gente visa contratar um serviço, né, uma mão de obra, um produto, algo nesse sentido, eu acho que os nossos fornecedores, os nossos parceiros têm que ser fornecedores que estão ligados a esse assunto, que têm a responsabilidade, que faça parte, né, da construção e da manutenção, vamos dizer assim, né, da política da companhia. Ou seja,
Quando a gente olhava para um fornecedor, um parceiro, né, no passado, a gente olhava mais para questões de custo, né? Qual fornecedor, qual parceiro ia trazer ali só um benefício para a gente financeiro. Hoje não, levando em consideração, inclusive, a questão da privacidade, não só as questões relacionadas a cyber. Ou seja, como o meu parceiro, como o meu fornecedor vai tratar os meus dados, os dados dos meus colaboradores, e mais, não menos importante ainda, muito pelo contrário, mais importante, dos nossos clientes. Então, eu acho que todos os nossos fornecedores, desde o momento da contratação, na hora que a gente redige ali um contrato, um termo de confidencialidade, enfim, ele tem que participar, ele tem que entender, né, ele tem que fazer parte do nosso plano de conscientização. Ele vai receber ali toda a nossa política de segurança para fornecedor. Eu acho que a gente tem que ter e cada vez mais elaborar e melhorar as políticas que a gente tem com os nossos parceiros, não só as políticas internas, papel e responsabilidade do colaborador, mas papel e responsabilidade dos nossos parceiros. E ele, né, a companhia, trazer esses parceiros para fazerem parte da nossa cultura, já que a grande maioria, ou muitos parceiros, têm ali uma vida longa, vamos dizer, né, contratos de mais de 1, 2, 3 anos dentro, né, da nossa companhia, então eles acabam sendo nossos colaboradores também, se vão manusear, se vão fazer parte, né, do nosso ecossistema, se vai mexer em coisas que nossos colaboradores também têm acesso. Eu acho que é muito importante construirmos juntos e educarmos essas pessoas, esses parceiros, para seguir com as regras, metodologias, políticas, entender qual é o papel e responsabilidade dele dentro da companhia a qual ele presta serviço. Muito bom a Daniela pontuando aqui, né, a questão já no processo de onboarding, a gente já ter critérios, né, muito rígidos, seja no processo de contratação de um colaborador, seja no processo de contratação de um fornecedor. Muito interessante esse aspecto também, quando a gente está discutindo o elo aí mais forte dessa cadeia, desse ecossistema. Pergunta do Robson Silva de Oliveira, do Bani Secardi, né? Me parece que é uma empresa aqui também focada nessa área. O Robson diz o seguinte: Adriana Portela, mais uma vez aqui com a gente, participando do nosso debate, muito bom. O Robson diz o seguinte: nesse novo contexto, o usuário ele deixa de ser o elo mais fraco. Sim, Robson, e devemos tê-lo como elo mais forte, mais estratégico. Mas como engajar e capacitar os usuários para eles serem agentes de segurança nas corporações? Eu achei muito interessante essa pergunta, Adriana, porque, junto com o comentário do Marcelo Mioli e da Daniela, a gente agora começa a avançar um pouquinho na discussão para pensar em transformar, não só a gente se preocupar com essa sensibilização, mas fazer com que ele se torne um agente de segurança. Desafiador, né, Adriana? Perfeito. É o desafio que nos move, né? É por isso que a gente está aqui, eu acho que é isso que faz a gente acordar e fazer tudo acontecer. Então, assim, considerando que 90% dos incidentes de segurança, né, estão de alguma forma relacionados com erros humanos, intencionais ou não, não há que se dizer que isso não é um assunto estratégico, né? Tratar do fator humano é tratar da estratégia, seja a empresa do tamanho que for, é uma questão de sobrevivência. E aí é olhar o ecossistema todo, inclusive o cliente, né? No caso da Caixa, a gente tem um papel, inclusive, de educar o usuário, que é um usuário vulnerável em relação ao assunto segurança. Olha o tamanho desse ecossistema. Então, assim, o que a gente faz para poder endereçar esse desafio? A gente precisa de um programa estruturado, não dá mais para tratar o assunto por espasmos, né? Um treininho aqui, né? Uma palestra ali, um banner, a gente precisa conectar as ações, porque, assim, é importante não só trazer conhecimento, a gente precisa mudar comportamento, né? Porque se a gente fizesse tudo que a gente conhece, a gente não fumava, a gente comia saudável, não é mesmo? Praticava exercício todos os dias. A teoria de muita coisa, muita gente sabe. Não é falta de informação, na maioria das vezes, né? É uma questão de comportamento. Se a gente considerar que, se a gente for falar de hábito, 40% de tudo que a gente faz
ela é não racional. Então, deixar a senha ali embaixo do teclado pode estar nesse rol daquilo que é não racional, mesmo sabendo que é um comportamento errado. Então, no nosso plano, no nosso programa, a gente tem que fazer estudos, porque o programa ele não pode ser um programa bobinho, ele precisa ter método, ele precisa ter acompanhamento, ele precisa unir a área de segurança, a área de pessoas, as áreas competentes para falar sobre o assunto de forma engajada e uníssona, para fazer o negócio real, oficial, né? Colocar a pessoa no centro não é falar, né? Não é só, a pessoa está no centro, o cliente está no centro, nananã está no centro. Não, você tem que demonstrar, você tem que fazer acontecer para que isso realmente faça sentido. E aí sim, com esse programa estruturado, né, com uma estrutura de conhecimento, motivação, né, acompanhamento sistemático, você vai fazer o quê? Musculatura, né? Igual na academia, todo dia, puxa ferro, vai malhar uma vez por mês, para você ver se você desenvolve o bíceps. Então, você quer desenvolver musculatura, fazendo campanha anual, não vai rolar, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente colocar o assunto na roda sério, né? Entender que a tríade, né? Pessoas, tecnologia e processos precisa ser levada a sério nos 3 fatores, né? E fazer acontecer nas 3 vértices. E aí, correr para o abraço, porque a gente tem muito o que fazer. Com certeza, muito bom. Muito excelente essa primeira rodada, Fernando, com os nossos convidados, né? Muito interessante. Cada colocação traz, né, um aspecto desse nosso tema, que é tão interessante. Eu estou aqui, Fernando, acompanhando as perguntas, e um aspecto que foi colocado aqui, e no final a Adriana pontuou, mas todos, né, relacionaram, Fernando, que é essa mudança de hábito, né? Muitos estão falando aqui, não faz parte, talvez, da rotina, do dia a dia, dos colaboradores da empresa, dos parceiros, um hábito, né, relacionado realmente à questão da cibersegurança. E como a Adriana colocou, isso é algo que precisa ser desenvolvido dentro de um programa, né, que seja realmente um programa tem até um pragmatismo aí para que realmente ele funcione de verdade. Então, Fernando, a minha questão para você é, os programas até hoje utilizados de conscientização, inclusive muitos bem conhecidos, me parece que precisam ser revistos, né, Fernando? Você precisa fazer uma meia-culpa e entender o que precisa mudar nesses modelos de conscientização e engajamento para tornar realmente as pessoas agentes de segurança. Perfeito, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Bom, depois dessa primeira rodada, eu acho que, né, os nossos convidados deram um banho aí. Não é? Né? Muitos Nossa, elogios aqui, as colocações arrasaram, sensacionais. Né? Poxa, praticamente eles mataram o painel, né? Com as opiniões aí. Eu acho que sim, precisam ser revistos, e eu acho que o escopo, né? Até agora nós tratamos muito do escopo corporativo. Quando eu vejo que isso extrapola, né? Isso vai para a sociedade também. Né? Você treina o teu funcionário, etc. Eu vou dar um caso real para vocês. Um cliente, né, na área de justiça, o avô era um desembargador, aquele pessoa que, né, já de bastante idade, um dos decanos, e ele pegava o celular que ele assinava, né, assinatura digital, e dava para o netinho brincar de joguinho, né? Então, eu acho que a gente tem que expandir ainda mais e falar de sociedade. Porque, se os hackers, como você falou no começo, né, se eles estão mais, né, seletivos, e eu quero atacar, né, por exemplo, a Caixa, eu vou entrar na mídia social da Adriana.
Eu vou tentar entender o que move, o que interessa a ela, para conseguir chegar no ponto onde eu, de alguma forma, faça com que ela me permita entrar, né? Consciente ou inconscientemente. Então, eu gostaria de explodir esse assunto e também falar um pouquinho de sociedade. Com relação às ferramentas, existem, né, estudos do grau de capacidade de retenção de informação que as pessoas ignoram, né? Eu vou fazer um treinamento, ok. Eu vi uma pesquisa há umas 3 semanas atrás que os usuários declararam, 70% deles que entram numa palestra de conscientização de segurança não prestam atenção. Então, se 70% não presta atenção numa palestra, e aí você coloca em cima disso, né, que geralmente palestra é aquele negócio, alguém falando, e o cara só ouvindo, e disso ele vai reter 20%, e depois você tem a curva de esquecimento. Então, o que acontece? O que sobra no final com os métodos tradicionais? Nada, pouco. Então, você está totalmente correta. O que eu tenho visto é que as empresas estão focando em desenvolver ferramentas para tirar essa carga, né, de capacitação, de awareness do pessoal de tecnologia e permitir que isso fique mais, né, como a Adriana falou, mais academia, ou seja, todo dia a pessoa tenha contato com a informação, tenha contato, né, com as melhores práticas, e consiga de uma forma automatizada, né, e de forma que não aquela carga, né, de repente você chega numa palestra de 2 horas e quer que todo mundo saia. Não, né, não adianta. Né, é bem, como a Adriana falou, é bem academia. Então, essas ferramentas mais, né, inovadoras, elas têm trazido exatamente o que você falou, o que a gente falou até agora, né, doses homeopáticas, todo dia, falando sobre o tema, dentro da capacidade das pessoas e de uma forma mais lúdica, né, uma forma mais amigável para que essas pessoas consigam adquirir esse conhecimento. Então, as ferramentas estão evoluindo, Graça, mas a gente também tem que explodir para o lado social e não só corporativo, porque hoje é o lado social que os hackers estão cada vez mais utilizando para conseguir os seus intentos. Perfeito, excelente primeira rodada. Pessoal, vamos fazer agora um ping-pong aqui, porque tem muitas perguntas. Eu vou trazendo a pergunta para um de vocês e, obviamente, depois, quando eu direcionar outra pergunta, quem quiser fazer algum comentário sobre a pergunta anterior, fique à vontade. Mas vamos dar uma dinâmica aqui. Pergunta do Acácio Ferreira Costa, da Fiocruz, para o Marcelo Miola, do Boticário. Marcelo, no cenário da indústria moderna, quais os desafios encontrados no Boticário para melhorar a segurança, engajar e criar esses agentes no chão de fábrica, Marcelo? Parece que aí tem um grande desafio. E o seu colega aqui, Acácio, gostaria de saber como é que é esse engajamento nessa área. Vamos lá. Falando especificamente de indústria, tem um mundo que é muito mais tradicional que para a gente, falar de segurança de TI, né? A segurança de servidores, a segurança de estações de trabalho, segurança de sistemas de uma forma geral, né? Mas quando a gente leva para a indústria, a gente fala de segurança de OT, né? Muito ou pouco se evoluiu nesse tema nos últimos anos, né? E quando eu falo de muito ou pouco, né, isso tem raízes não só na interpretação, o mundo, a indústria não era conectada na internet, a indústria não era conectada no mundo da TI, né? Ela era um ser isolado, né? A indústria funcionava de forma desconectada. Mas quando você pensa em transformação digital, pensa em indústria, você pensa em plugar a indústria na internet, né? Sim. Chega a arrepiar, né? Quando você pensa nisso e fala assim, poxa, né? Você vai de 0 a 100, né? Muito rápido, né? Para uma indústria que não evoluiu no mesmo passo que a TI tradicional ela evoluiu. E por que a TI tradicional evoluiu? A TI tradicional evoluiu porque ela era, sim, mais sujeita a ataques, ela era mais sujeita a indisponibilidades, ela estava na frente, né,
tomando porrada e precisava desenvolver tecnologias. Surgiu o Firewall, surgiu soluções de anti-malware, surgiram soluções de filtro de conteúdo, surgiram soluções enfim, de uma infinidade para cobrir uma infinidade de riscos que existiam para o mundo da TI, mas não para o mundo da OT. Então, tem um lado tecnologia. O outro lado está muito relacionado à forma como esses equipamentos na indústria foram concebidos, né? Foram concebidos para não serem mexidos, para ser aquilo, né? Então, você tem um PC conectado numa esteira, ele é aquilo, e se você muitas vezes avançar ali na instalação de uma solução de antivírus que seja, né? Em alguns casos você perde contrato, suporte, garantia de fabricante, isso é muito ruim, né? Porque, de um lado, você gostaria, sim, de conectar a indústria no mundo mais digital, promover a transformação digital da indústria. Por outro lado, os próprios fabricantes não avançam nessa questão de proteção ou liberam, né, para que coisas sejam conectadas nessas soluções. Então, quando a gente olha para a indústria, a gente pensa, o que sobra quando você não dá para mexer em tecnologia, né? Sim. Quando você vê uma necessidade de indústria, sobram pessoas. E como é que a gente treina essas pessoas? Primeiro, né, conscientizando que eles estão num ambiente muito mais vulnerável e sensível do que é um ambiente, por exemplo, de tecnologia do grupo, né? Mostrando para eles o impacto de uma esteira parada, de um caminhão parado que não consegue carregar, né? Imagina, tivemos aqui casos no passado de indústrias que pararam totalmente por sequestro digital, né? Como acontece um sequestro digital? Deixar isso bem claro para ele, olha, aquele pendrive que você ganhou do colega que você espeta numa máquina como essa, né? Essa estação de trabalho que está espetada no meio... Para você ir concluindo, para a gente ter um tempinho Perfeito. Para as outras perguntas aqui também. Dar consciência de como que ele pode ajudar no dia a dia e dar ciência do nível de vulnerabilidade do ambiente que ele está inserido. Perfeito. Muito bom. Excelente, então, a resposta do Marcelo, atendendo aí a pergunta do Acácio, da Fiocruz. Obrigada, Acácio. Pergunta agora do Jamilton Agripino da Silva, do consórcio Canopus, para a Adriana. Adriana, você diz que é importante apenas não falar, mas também demonstrar. Você teria algum exemplo de indicadores para nós? Então, eu acho que o indicador é o fim, né? Eu acho que a gente, nesse programa, a gente precisa ter alguns pontos chaves que a gente precisa organizar na nossa estratégia. Por exemplo, a gente precisa segmentar. A gente vai falar tudo igual para todo mundo, né? Quais são os públicos-alvo e qual é o tipo de informação que a gente precisa passar para cada um, para que a gente atinja a necessidade e a expectativa. A gente precisa interagir com as áreas, entender a natureza das áreas, aonde que está o risco dentro de cada área, para a gente poder falar a segurança na linguagem das áreas. A gente precisa ter educação com microlearning, né? Pequenas doses de educação todo dia, fazendo sentido. A gente precisa ter conteúdos de relevância na vida digital do colaborador, ele tem que conectar o que eu faço com o que eu aprendo. E aí a gente gamifica isso, porque aí fica mais divertido, né? Se tiver uma ferramenta fantástico, aí sim a gente vem com objetivos e métricas no tempo, para ver se a gente está, né, alavancando a nossa cultura, e aí a gente vai para a repetição e para o reforço, e fecha um programa, eu acho que... E aí os indicadores vão conforme essa estratégia posta. Perfeito. Você citou gamificação, e tem uma pergunta aqui do Bruno Mendonça de Azevedo para você, Fernanda, exatamente sobre isso, né? Então, você avaliou que realmente é preciso rever esses programas e esses modelos, né, que vêm sendo utilizados. Então, como você avaliaria, por exemplo, a adoção de gamificação? Você tem outros exemplos de modelos novos de engajamento? De novo, né? A Adriana fica dando spoiler da minha apresentação, isso não é justo. Né? Se nós estamos falando de pessoas... Não, mas a sua apresentação vai todo mundo continuar aqui ligadinho. Show! Não, tudo bem. Se nós estamos falando de pessoas são únicas, né? E eu vejo, sim, algumas empresas, né, mudando, né? Provavelmente a Caixa, depois de tudo que a Adriana está falando, a Caixa deve ter achado algum modelo,
né, bacana, mais voltado para o tradicional. Mas hoje, quando a gente fala Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente fala segurança na nova era, né, eu já vou chamar nova era, porque as coisas mudaram tanto. Então, nós precisamos hoje atingir cada indivíduo dentro da organização, né? E aí eu vou deixar uma dica rápida aqui. Nos seus programas de conscientização, não esqueçam da premiação. Ok? Boa. Muita gente Boa. faz palestra, faz treinamento, faz não sei o quê, coloca a plataforma, mas esquece de colocar, né, a recompensa. Então, legal, beleza, né? Uma coisa que eu tenho falado bastante, tenho visto, coloca um programa de, olha, o colaborador que levantar mais, né, assuntos de segurança, né, sejam ocorrências, né, como o Marcelo falou, né, como a primeiro nível de combater, porque ele identificou alguma coisa, ou seja, como qualquer nível, você ganha um ponto e no final do ano vai ter um President Award para quem foi o colaborador que mais colaborou com segurança. É uma ideia bacana isso, tá? Hoje, o que se fala é plataforma. Por quê? Porque você tem que atingir todos os indivíduos. E é uma carga muito grande para TI. Então, gamificação, plataforma, facilita e trata, né? Porque geralmente essas plataformas foram desenvolvidas por pessoas que lidam com pessoas, não pessoas que lidam só com tecnologia, ok? Então, Perfeito. eu vejo o caminho mais fácil, entendeu, Graça? Ótimo. Pergunta aqui para a Daniela, do Felipe Mateu, da Volkswagen. Obrigada, Felipe, por estar acompanhando com a gente. Daniela, estimular os colaboradores a participar de palestras de segurança e programas é um desafio. Você tem alguma dica de como você está fazendo isso quando a gente olha a organização como todo, inclusive a área chão de fábrica? Novamente, a pergunta que veio aqui para o Miola engajar essa turma, e acredito que você, né, na Heineken, tem todo esse público, né? É o mesmo cenário que o Miola comentou, a gente tem também. Engajar, eu acho que vou complementar o que o nosso colega Fernando falou, tem que ser atrativo. Como que a gente engaja? Modernizando, fazendo diferente a cada quarto, bimestre, trimestre, a partir dos KPIs que a Adriana comentou, que é o fim, você receber aquele feedback dos colaboradores e entender aonde eu acertei e ter a humildade de entender onde você errou e como poderia ser melhor no próximo evento. Então, assim, ser criativo. Aí a gente ainda não descobriu qual que é a chave de sucesso 100%, mas eu acho que é transformar. Isso é todo ano o mesmo conteúdo, porque senão a gente recebe aquele feedback, ela vem de novo a área de segurança, com esse textinho, com esse videozinho, esse cara falando mais do mesmo. Então, assim, gamificação, que a gente faz também, que ajuda bastante, depois os colaboradores entendem enfim. Então, assim, é ser criativo e não manter o mesmo assunto toda vez, porque senão fica boring, fica chato e a gente não consegue engajar essa turma toda. Então, acho que a chave do sucesso é manter a roda girando e ser criativo todo dia. Perfeito. Envolva recursos humanos, né? Envolva recursos humanos. Nós estamos falando de pessoas, então não é só tecnologia. Exatamente. Perfeito. Pessoal, muitas perguntas ainda, é óbvio, a gente não consegue. O tema, não é à toa que a gente está abrindo, né, o evento com ele, o tema é fascinante, realmente. Como o Fernando colocou, a gente tem na sequência uma apresentação do Fernando sobre o tema, então algumas perguntas que não foram trazidas aqui, sobrar um tempo no final da palestra, da apresentação do Fernando, a gente volta. Eu queria trazer uma questão aqui para fazer rapidamente a rodada final, a gente está encerrando. E olha que comentário interessante da Helenice Fornaleto. A realidade nos prova que a composição de ferramentas de segurança não dá conta de proteção e prevenção. A configuração fundamental é a mudança de cultura, como vocês estão colocando, e não somente o usuário final. Mas, na minha opinião, precisa também que seja um time multidisciplinar para tocar esses programas. Então, não só segurança, TI, mas talvez até deixar a área de RH ser líder. Então, rapidamente, na opinião de vocês,
a liderança de um programa desse deve estar com o RH? Daniela, rapidinho. Deve estar em parceria com o RH, sim. Então, é a área que mais chega no ponto final, vamos dizer assim, com certeza. Adriana, você acha também, concorda? Se puder, Mais gente, quem deve liderar? RH? vou dizer que a maturidade está bem alta. Perfeito. Miola, sua opinião, quem deve liderar? Eu acho que quem deve liderar, pensando em descentralizar a segurança, são os líderes, os gestores das áreas, assim, tipo, dar uma responsabilidade para o RH, de treinar as pessoas de segurança, né, de todo mundo mesmo. Se é de todo mundo precisa estar envolvido nisso. Perfeito. Fernando, rapidamente, sua consideração final aí e respondendo também essa pergunta. Não, sem dúvida, eu acho que é multidisciplinar, né? Por que eu fomentei RH? Porque RH lida com as pessoas. Então, nós de tecnologia, né, tem algumas poucas exceções, né, de alguns loucos na área de tecnologia que são formados em psicologia, né, alguns loucos. Então, é essencial. Mas é como o Marcelo falou, tem que ser alguma coisa de gestão, começar de cima, não adianta todo mundo treinar se o presidente da empresa ainda não se, né, se convenceu do assunto. Perfeito, excelente. Pessoal, obrigado, foi muito bom fazer essa mediação com vocês da plateia. Continuem, se vocês passarem esses 3 dias assim comigo, vai ser muito fácil tocar aqui todos esses painéis, porque as contribuições estão excelentes. E, claro, né, a participação, como o próprio Fernando colocou aí, desse timaço nesse primeiro painel. Obrigadíssima, Adriana Portela, Marcelo Miola, Daniela Moraes, por essa participação incrível, e o Fernando continua aí com a gente. Ângelo, vamos em frente com a nossa programação. Um abraço, pessoal desse painel. Obrigadíssima. Tchau.